Já. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé para abrirmos culto ao Deus vivo, ao único. Salmo de número 80. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Amém? Amém. Pai querido e santo, é para o Senhor, porque o Senhor é o nosso único Deus. Só o Senhor deve ser adorado. Só o Senhor, então, as nossas vidas. Só o Senhor, então, tudo que somos. Só ao Senhor, então, a nossa reverência. Só ao Senhor, então, o nosso respeito. Só ao Senhor, então, todo o nosso amor. Pois o Senhor é digno, o Senhor é grandioso, o Senhor é exaltado nos céus e por toda a criação. O Senhor é exaltado, o Senhor é glorificado. E nós queremos prestar isso ao Senhor esta noite. Que o teu Espírito então nos conduza nessa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louve ao Senhor, Lucas. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou louvar um hino e peço que a igreja me ajude. Oh
Sonda-me. Medalhinha de Barros. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta
Bendito é o nome do Senhor. Vamos lá, para você relaxar. Aleluia. Algum pedido de oração? Oremos pelo Neilson. Meu pai. E também para emprego do Matheus. Deus abriu uma porta. Amém. Essa semana eu retorno aos trabalhos e durante as férias eu recebi a notícia que a gente perdeu o contrato. E um dos contratos é o contrato que eu estava atuando tanto mais lá na Paulista, que era um prédio que fazia parte do contrato, então eu estava muito mais lá, mas mesmo estando lá eu visitava outros prédios, então esse contrato que era gigantesco para a empresa a gente acabou perdendo. E aí eu volto essa semana, sem saber como é que vai ser. Então eu entrego nas mãos de Deus. Amém. Oremos então. Mais algum pedido? Amém. Pai querido, Deus santo, Deus de poder, Deus de glória, Deus todo-poderoso, a Ti clamamos nesse momento, Pai, por cura. Cura, o Senhor é um Deus de milagres. Nós cantamos que o Senhor é Deus de promessas, nós cantamos que o Senhor é caminho no deserto, nós clamamos que o Senhor é luz na escuridão. E nessa hora, Senhor, neste momento, aqui, agora, clamamos a Ti, Pai Santo. Clamamos por cura na vida do Neilson, Pai, que está ali em Marília, Senhor. E nós não temos boas notícias, mas o Senhor é um Deus que pode, o Senhor é um Deus que faz. E se o Senhor quiser, Pai, o Senhor nos dará boas notícias, porque nós clamamos a Ti agora. Nós clamamos ao Senhor agora pela vida do Neilson. Ele está ali, Senhor, longe de sua família, mas o Senhor envia anjos agora. Anjos, Senhor, enviados do Senhor para dar auxílio e para ministrar também a cura neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Pessoas, ó Pai, usadas por Ti, cheias da unção do Senhor, para manifestar a Tua glória ali agora, na vida do Neilson, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos também pela saúde do meu sogro, nós oramos também pela estabilidade mental, física dele, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós clamamos por toda a família do meu sogro, para que o Senhor, ó Pai, sustente, e que nós venhamos ser gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem ajudado, ó Pai. Nós clamamos também pelas incertezas no trabalho, ó Pai, do Diego, que o Senhor venha, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um pedido, Senhor, é um pedido de confiança no Senhor, que tudo dará certo. Por isso, ó Pai, nós clamamos a Ti, ó Senhor, que dê certo, que tenhamos boas notícias no decorrer da semana, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós clamamos. Cura sobre esta região, cura sobre o Jardim Tupi, cura sobre o Jardim Ângela, cura sobre o Santa Lúcia, cura sobre o Jardim Copacabana, Senhor. Cura, manifeste o Teu poder, Senhor, através da proclamação do Evangelho neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Dando seguimento à série de sermões na carta de Pedro, vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu lembrei que na gestação do Estevão, a Miriam usou um programa, Mamãe Bebê, que chama, Miriam? Que dava todas as fases da gestação, né? E depois do nascimento dele, esse programa ainda dava dicas, né, do desenvolvimento dele, correto? E eu fiquei pensando nisso, enquanto eu estava estudando esse texto. E é interessante que no começo
do capítulo 2, o apóstolo Pedro ele fala sobre bebês espirituais em busca de um crescimento. E nós vamos pensar um pouco nesse texto que Pedro escreveu sobre essa questão do crescimento e para onde esse crescimento desemboca, ou aonde ele chega, ou qual é o objetivo desse crescimento, amém? Então, vamos ler. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês que creem reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ela é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não tinham recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amém? Bom, Pedro aqui começa a explicar que os novos cristãos precisam desejar o crescimento espiritual. Isso ele descreve nos versículos 1 e 3 da nossa Bíblia, né? Então ele diz que eles precisam se livrar. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda difamação. Pedro está dizendo o seguinte: os versículos anteriores que a gente já estudou nos cultos passados, Pedro está dizendo para eles: não voltem à maneira antiga que vocês viviam, correto? Vocês estão lembrados disso? Então quando Pedro está dizendo aqui, livrem-se, ou seja, Pedro continua afirmando: deixem de lado a vida pagã que vocês tinham, esquece disso, procurem agora, como bebês recém-nascidos, intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Então Pedro incentiva os cristãos ali na Ásia Menor, e que estavam sofrendo a perseguição naquele período, a buscarem o crescimento espiritual. Por quê? O objetivo aí é desfrutar da plena salvação, ou desfrutar, ou experimentar plenamente a salvação. Quem acompanhou hoje o discipulado pelo Instagram, viu que a gente falou um pouco disso, né, Diego? A gente falou um pouquinho sobre essa questão da certeza da salvação. A Ruth acompanhou até a final, né, Ruth? Firme e forte ali. E os cristãos, eles precisam ter essa certeza da salvação. E como que você tem a certeza? Como que você desfruta? Como que você experimenta essa plenitude dessa salvação?
buscando crescimento espiritual, buscando a maturidade espiritual. E esse leite espiritual, esse puro leite espiritual, a quem Pedro está falando, é a palavra. É a palavra de Deus. Então a finalidade do crescimento e o objetivo dele é a capacitação para a salvação completa e final. Por meio do quê? Por meio de que ele se alimenta? Então, que leite espiritual é esse? É a palavra escrita e a palavra viva. Palavra escrita, Bíblia. Palavra viva, Jesus Cristo. Pois bem, esse crescimento, então, ele se dá com a aproximação à pessoa de Jesus. Ele diz isso no versículo 4. Olha o que ele diz no versículo 4. Vocês têm se aproximado de Jesus, ou de Cristo, a pedra viva. Vocês têm se aproximado. Seja bem-vindo, meu querido. Amém. Deus abençoe. Então, Pedro tem falado assim: continue então. Continue se alimentando desse puro leite espiritual. À medida que vocês fazem isso, vocês têm se aproximado de Jesus Cristo. Então nós devemos, como cristãos, buscar estar sempre perto de Jesus Cristo, buscar sempre manter essa aproximação. Minha esposa, a quem eu amo tanto e tem me ajudado muito no meu crescimento espiritual, ela falou uma coisa muito importante para a minha vida espiritual. Ela me alertou de uma coisa que é preciso ser mais intenso. E glória a Deus pela sua vida, viu? Glória a Deus pela sua vida. Nós precisamos, e aí é que está o objetivo desse crescimento. É aí que está o objetivo desse crescimento. Porque nós, como povo de Deus, nós não crescemos somente individualmente. Nós crescemos também em comunidade. Porque vejam só, Pedro escreve a uma igreja. E ao escrever a essa igreja, ele fala para a igreja buscar individualmente o crescimento espiritual. Mas ele fala que de forma que eles chegam até Jesus, que é a pedra viva. Olha só, Jesus é a pedra viva, a pedra principal. E Pedro, através disso, fala que o crescimento deles tem que ser agora em comunidade. Nos versículos 5 a 7, Pedro diz que ao se aproximarem de Jesus, a pedra viva, esses cristãos também tornam-se cristãos como pedras que vivem também. Aí Pedro traz um sentido de novo templo de Deus. Olha só o que diz. Vocês, versículo 5, e vocês também são pedras vivas, com os quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo e oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Pedro chama Jesus de a pedra viva. E Pedro descreve que Jesus é essa pedra principal. Olha o que diz o versículo 6. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Então Pedro está dizendo ali para os cristãos ali na Ásia Menor, que à medida que eles se aproximam de Cristo, a pedra viva, eles também se tornam pedras que vivem em Jesus Cristo. E aí Pedro dá essa ideia de novo templo. E nós cristãos enchemos a boca para dizer que somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Aí alguns, desculpa a expressão, sem vergonha, usam essa ideia de ser templo do Espírito Santo para não compartilhar mais da comunidade do Cristo vivo. Algumas pessoas
e aí aonde há crescente dos desigrejados, eles dizem que eles em si são o templo do Espírito Santo, então eles não precisam se reunirem em templos físicos. Porque a igreja primitiva não era assim. Bom, a igreja primitiva se reunia em Jerusalém, a igreja primitiva se reunia nas sinagogas e a igreja primitiva se reunia nas casas. Mas existia um grupo de pessoas que se reuniam. Elas não deixavam de se reunir. Tanto que o escritor de Hebreus, ele escreve aconselhando os cristãos a não deixarem de congregar, porque eles são as pedras que se chegam à pedra principal, Jesus Cristo. Então o templo, o verdadeiro templo é Jesus. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, Deus veio se manifestar e habitar no meio do seu povo através do tabernáculo. Quem já leu aqui Êxodo, quem já leu o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, vê ali que Deus manda construir um tabernáculo onde Ele se faria presente naquele tabernáculo, onde sacrifícios e adorações seriam prestadas a Deus ali, e Deus se mostraria no meio do seu povo. Tanto que uma nuvem cobria a tenda. Quando a nuvem cobria a tenda, o povo sabia que Deus estava manifestado ali no meio deles. Então o tabernáculo é a forma como Deus veio se mostrar no meio do seu povo. Aí em Jesus Cristo, Deus vem tabernacularizar com o seu povo, se essa é a palavra, mas Ele se fez tabernáculo através de Jesus. Então Jesus é o templo do Espírito Santo, e quem se achega a Jesus, ou seja, as pessoas que se achegam à pedra viva, se tornam pedras que vivem em Jesus, e aí o Espírito Santo passa a morar nessas pessoas também. Mas o templo, o principal é Jesus Cristo. Sem Ele e sem a comunidade do Cristo vivo, não somos igreja, não somos templo do Espírito Santo. Às vezes as pessoas acham banal isso que a gente está fazendo. Às vezes as pessoas vulgarizam, banalizam o estar em um lugar. Aqui ainda, quando o pastor tomar coragem desse local aqui, ainda muitas coisas serão feitas aqui. Mas as pessoas acham banal a gente estar reunido aqui. Nesse tempo de pandemia, a gente está tirando 1 horinha só de culto para ficar juntos aqui. O que é 1 hora de culto? O que é 1 hora de culto diante daquilo que a gente faz a semana inteira? O que é 1 hora de culto? Eu ouvi uma pessoa, eu estava fazendo convites para algumas pessoas, e para algumas pessoas que se dizem ser igreja, e as pessoas dizem: eu estou procurando uma igreja. Gente, aqui no Jardim Ângela, o que mais tem é igreja. Tem mais igreja do que esquina. E a pessoa fica acomodada. Lógico, eu gostaria que tivesse aqui, mas se não é um lugar para elas aqui, tem outras. Mas esse procurando igreja é uma mentira. Não estou procurando nada, não estou querendo saber de nada. E nas redes sociais, enche o dedo, eu não posso falar que enche a boca, mas enche o dedo digitando: eu sou de Jesus, a minha comunhão com Jesus é entre eu e Ele. Parabéns! No dia do juízo final, você vai ver o resultado da sua comunhão com Ele. Porque Jesus deixou bem claro: amar a Deus acima de todas as coisas. E esse amor deve refletir no próximo como a si mesmo. Entende? Então, sem essa comunhão aqui, é impossível dizer que ama a Deus. É impossível.
Deus há de fazer muitas coisas. O público que está aqui, nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Alguns que não puderam estar aqui hoje, e nós sentimos a falta. Talvez sejam pessoas que ainda não têm um convívio como a gente tem. E é essas pessoas que nós devemos amar como a nós mesmos, para demonstrar que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E isso é um crescimento em comunidade. Pedro está dizendo que quando eles se aproximam de Jesus Cristo, a pedra viva, eles se tornam pedras que vivem com Jesus Cristo. E aí eles passam a adorar a Deus. Então essa ideia de novo templo em Jesus tem duas finalidades. A primeira é adorar, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, conforme a gente leu no versículo 5. E a segunda finalidade é testemunhar, a fim de mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou, ou aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme o versículo 9. Então essa é a ideia do novo templo em Jesus, e Pedro estava passando isso para aqueles irmãos ali na Ásia Menor. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, perseguidos pelos judeus ortodoxos, que não aceitavam Jesus como Messias, e diziam que o cristianismo, então, os seguidores de Cristo eram seitas, eram hereges e deviam ser mortos ou presos. Eles sofriam essa perseguição. E Pedro diz para eles: calma aí, gente. À medida que vocês crescem em Jesus Cristo, vocês se tornam um templo, uma comunidade que vive no Senhor Jesus. E a finalidade de vocês como templo é adorar a Deus. É dizer às pessoas, em forma de adoração, que aquele culto que você está fazendo, esse culto que a gente está fazendo aqui, é o sacrifício vivo. E ele também diz àqueles cristãos: vocês como comunidade, como novo templo, vocês devem testemunhar então que é admirável aquele quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas Pedro também diz que quem não se aproxima de Cristo tropeça na pedra, que é o próprio Jesus. E ele diz que eles caem nessa rocha, eles tropeçam porque não obedecem a palavra. Lembra que eu falei aqui que a maneira de crescer espiritualmente, de chegar à maturidade espiritual, de ser a pedra viva, como Jesus é a pedra viva principal, a pedra angular, a pedra que Deus escolheu para ser honrado, para ser honroso, Jesus. Para nós chegarmos a Ele, nós precisamos desse alimento espiritual. E aqui Pedro deixa bem claro que eles tropeçam nessa pedra, porque eles não obedecem à palavra. Nós temos a palavra de Deus de forma escrita. E nós temos a palavra de Deus viva, que é Jesus Cristo. Se nós não chegarmos a Jesus Cristo, jamais cresceremos espiritualmente. E quando eu disse que a minha esposa fez um serviço como novo templo em favor da minha vida, é porque ela tem buscado esse crescimento espiritual e ela tem se chegado a Jesus Cristo, a pedra viva. E ela entende que se eu não buscar intensamente esse crescimento espiritual, eu estarei fora desse tempo, porque eu estarei distante, e Jesus Cristo pode ser uma pedra de tropeço para mim. E esse é o papel da comunidade do Cristo vivo: ser pedras unidas que formam o templo de Deus. Mas os que não vivem em obediência a essa palavra estão excluídos do novo templo de Deus e vivem tropeçando, e vivem como essas pessoas que usam de suas desculpas, dizendo que está procurando um templo, ou um lugar, ou uma igreja, mas na verdade elas estão longe de Jesus Cristo,
e elas não encontram lugar para coabitar, para estar, para adorar, para testemunhar de Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus. E como comunidade, é fundamental estarmos juntos em Cristo, para que atitudes como essa da minha seja também evidenciada pela vida da Alessandra, pela vida do Lucas, do Diego, da Rebeca, da Ruth, do Estevão, por que não da Amanda, da Giovana? Porque nós somos uma comunidade de pedras vivas, as pedras que estão unidas na pedra angular, na pedra principal, Jesus Cristo. Amém? Interessante também que Pedro fala de uma identidade agora, a identidade da comunidade que cresce espiritualmente. Então ele diz aqui nos versículos 9 e 10 que essa comunidade que tem uma identidade do Cristo vivo é um povo escolhido. E aí Pedro vê um novo Israel vindo do novo nascimento, um povo eleito antes da fundação do mundo. Porque Deus escolheu Israel como seu povo para ali naquele período ser luz para as nações, mas Israel falhou. E aí então, um novo povo que Deus escolheu, como diz lá em Efésios, capítulo 1, antes da fundação do mundo, Ele escolheu em Cristo Jesus. Ele não escolheu um povo de uma descendência física do homem Abraão, imperfeito, falho, mas Ele escolheu um povo agora, em Jesus Cristo, o homem perfeito, a expressão mais exata da santidade e da glória de Deus. É esse povo escolhido que tem essa identidade do sacerdócio real de Jesus Cristo, e por isso Ele nos chama de reinos de sacerdote. Aqui não é um ministério cristão oficial que Pedro está dizendo para aqueles cristãos, mas Pedro está dizendo de uma tarefa de todos os crentes se achegarem a Deus por meio do sumo sacerdote Jesus Cristo. Essa é a tarefa de todos os crentes como sacerdotes. Por isso nós temos que estar unidos, porque a nossa tarefa é se achegar a Cristo em comunidade, individualmente e em comunidade. Porque a única pedra principal é Jesus Cristo. Sem essa pedra principal, não há construção de templo. Em Isaías 8 e no Salmo de 1 no 118, mostra as falhas dos construtores e de Israel querer ser a pedra angular e os construtores rejeitarem a pedra angular. Eles tropeçaram, eles caíram, eles falharam. Mas Jesus Cristo sendo a pedra angular, não tem como o edifício cair, não tem como o edifício desabar. Porque Ele é a fundação, Ele é a pedra principal, da onde surgem as paredes, da onde é levantado então o novo templo. Mas se rejeitar a pedra angular, as outras pedras não têm utilidade alguma. Por isso nós somos reinos de sacerdote, porque nós se achegamos a Deus por meio do sumo sacerdote Jesus Cristo. Antes, Pedro está pegando uma figura aqui do Antigo Testamento, que antes as pessoas, os sacerdotes, eram escolhidos por Deus, como foi escolhido Arão. Melquisedeque surge como um sacerdote, e é um sacerdote misterioso, porque não tem a linhagem dele, a descendência dele, mas é descrito ali na Bíblia que é um sacerdote escolhido por Deus. Arão é um sacerdote escolhido por Deus, e da linhagem de Arão surgem os sacerdotes, e era um sacerdote escolhido, e não eram vários sacerdotes que exerciam a função de adorar a Deus, a função de se achegar a Deus, a função de entrar no templo. Era só os sacerdotes. Mas aí, em Jesus Cristo, nós podemos entrar neste templo que é Jesus Cristo. Aleluia.
ter acesso agora. Nós somos participantes do sacerdócio de Jesus Cristo. Por isso Pedro diz que nós somos reinos de sacerdote. Que privilégio! Nós podemos prestar a nossa própria adoração. Antes alguém servia o povo, antes alguém adorava pelo povo, mas em Jesus agora, cada um de vocês tem a liberdade de acessar o templo de Jesus Cristo e adorar o Pai. Isso é um privilégio. Por isso Pedro diz, reino de sacerdotes. A identidade então da comunidade que cresce espiritualmente é na chamada de nação santa por Pedro. É um povo chamado para refletir o caráter do Deus que o chamou. E eu acho isso interessante porque assim, Pedro está dizendo que esse povo agora é a nação de Deus, que reflete agora a glória de Deus. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então a identidade do povo de Deus agora é nação santa. É uma nação que reflete, que carrega em si a glória de Deus. Você tem esse privilégio. Olhe para você agora. Você tem noção? Pedro está dizendo para aqueles cristãos que estão sendo perseguidos: vocês são nação santa, vocês refletem o caráter de Deus. Não importa se o Império Romano está seguindo vocês, está perseguindo, querendo matar vocês, querendo tirar a vida de vocês. Não importa, vocês agora refletem o caráter do Deus vivo, Deus eterno. Isso aqui não é nada para a nação santa. Aleluia! A identidade da comunidade que cresce espiritualmente, da comunidade que se achega a Jesus Cristo, é chamada de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo para os cristãos que um rei oriental tinha uma câmara especial. E essa câmara especial, ele separava os seus valores, os seus tesouros de uso pessoal. Ele separava então da câmara do governo, porque tinha a câmara onde ele guardava os tesouros do governo, que eles distribuíam ou usavam para o benefício do povo, porque essa era a função de um rei, né? Usar para o benefício do povo. E ele tinha uma câmara especial do seu tesouro próprio. Por isso que nós somos chamados propriedade exclusiva de Deus. Deus em Jesus Cristo, a câmara especial do tesouro de Deus. Jesus Cristo nos separou para sermos o tesouro, propriedade exclusiva de Deus, para o seu uso particular. Glória, glorificado é o teu nome. Quem somos nós sem Jesus Cristo? Quem somos nós? Quem somos nós? Aleluia. Como que nós podemos trazer isso para as nossas vidas? Pedro traz um ensino verdadeiro para nós. Nós precisamos deixar de lado tudo que nos impede de crescer espiritualmente. Nós precisamos então desapegar. Em uma conversa, a gente pode, para justificar os nossos erros, mas é minha personalidade. Minha personalidade é assim. E um pastor conversando comigo, de forma bem sutil e bem amorosa, ele disse assim: mas veja só, se a pessoa ficar utilizando da desculpa de que é sua personalidade,
ele está tentando anular a palavra de Deus que diz sobre a nova criatura. E a nova criatura? E as pedras? E os cristãos que se tornam pedras vivas na pedra viva que é Jesus Cristo? Se a gente ficar utilizando das desculpas de nossa personalidade, nós vamos anular a palavra de Deus na nossa vida, Porque Pedro possuiu uma personalidade. Antes de ser chamado por Cristo à beira do mar, para apacentar as ovelhinhas, Pedro era sanguinário. Pedro tentou cortar o pescoço de um soldado. E agora nós vemos na carta de Pedro incentivando os cristãos a não desistirem, mas crescerem espiritualmente. Nós não vemos mais um homem que quer guerrear contra aqueles que perseguem o Evangelho. Pedro agora diz: resistam, porque vocês são propriedade exclusiva de Deus. Esse é o ensino que Pedro traz para as nossas vidas agora. Nos desapeguemos então das nossas desculpas esfarrapadas para justificar os nossos erros. Vamos assumir que nós somos falhos sim, mas em Cristo há uma nova criatura para ser gerada em nós. Então bebamos desse leite espiritual, a Bíblia, a palavra escrita, e Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, para que nós venhamos nos despir desse velho homem que insiste em fazer com que nós erramos dia após dia e nos revistamos da pessoa de Jesus Cristo. Que então nós venhamos pedir dia após dia: Senhor, gere em mim o fruto do Espírito, para que haja em mim amor, paz, alegria, mansidão, bondade, paciência, misericórdia, que haja em mim fidelidade e domínio próprio. Que a nossa oração a partir de hoje tenha esse pedido para que Cristo seja gerado em nós e que nós não venhamos mais usar como desculpa: é a minha personalidade. Não há mais minha personalidade. Aqueles que se achegam em Cristo, Cristo é a nova personalidade, Cristo é o novo caráter. Essa então deve ser a identidade da comunidade que cresce em Jesus Cristo. A Bíblia é como aquela programação de gestação que eu disse no começo que minha esposa usou. Ela vai nos alimentando e vai nos dando dica do nosso crescimento espiritual. Mas nós não podemos só nos alimentarmos da Bíblia. Nós temos que nos alimentar da palavra viva que é Jesus Cristo. E minha esposa, usando esse programa de desenvolvimento, do crescimento, ela deu uma dica muito importante que nós podemos colocar em prática: orar mais, se alimentar mais de Jesus Cristo. E é através da oração que nós temos essa aproximação plena da pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos então colocar em prática a nossa vida de oração. O pastor Railton, ele colocou uma frase, se eu não me engano foi de Martinho Lutero, que o dia dele era tão atarefado que ele não podia passar menos de 4 horas do seu dia orando. Nós não somos Martinho Lutero, nós não somos João Calvino, nós não somos Jonathan Edwards, nós não somos John Bunyan, nós não somos John Wesley, nós não somos esses grandes homens de exemplo de oração. Mas nós podemos, durante todo o nosso dia, tirar momentos que podem calcular no fechamento do dia 4 horas, 5 horas, 6 horas de oração. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos fechar a nossa porta do nosso quarto, como Jesus Cristo aconselhou, e tirar um momento com Ele ali. Nós precisamos fazer mais isso. Nós nos atarefamos demais. Nós somos como Marta. Eu não digo
no sentido de que nós devemos deixar a nossa casa desleixada. Não, nós devemos cuidar sim, né? Às vezes eu faço até provocações nesse sentido. Mas o que nós temos que fazer é o seguinte: dar prioridade ao Senhor Jesus Cristo, sentar aos pés dele. E depois nós vamos desempenhar o nosso papel com mais prazer e com a presença de Jesus em nossa vida. Pedro ensina também que quando nós crescemos espiritualmente, nós podemos conviver melhor com os nossos irmãos na comunidade do Cristo vivo, que isso é essencial. Conviver melhor, compartilhar do amor de Deus. Primeiro, porque nós somos em Cristo um templo de adoração. Jesus é o nosso novo tabernáculo, o nosso novo templo, o templo de Deus que se manifestou no meio do seu povo, e onde habita o Espírito Santo. E em Jesus Cristo nós somos as pedras desse novo templo, que formam um edifício espiritual, para nesse edifício nós prestarmos adoração a Deus, a adoração devida que somente o Deus vivo, o único Deus verdadeiro merece. Toda a nossa vida é adoração, e quando nós nos achegamos a Jesus Cristo, isso precisa refletir na adoração da comunidade. A nossa adoração em comunidade, eu não falo só aqui na igreja, eu falo a nossa adoração é na região, eu falo da adoração na nossa casa, eu falo da adoração no nosso trabalho, aonde quer que nós venhamos conviver, essa adoração precisa ser plena. E se estamos falhando em algumas áreas aqui citadas, ou algumas áreas da qual nós estamos convivendo, então nós precisamos parar e fazer aquela conversão e voltar para Cristo Jesus. Nós não podemos sair do foco. Então aí a nossa adoração como povo de Deus, como templo de Deus espalhado nessa terra, vai ser perfeita em Jesus Cristo. Em segundo lugar, é porque nós somos o povo escolhido, e você foi chamado para testemunhar dessa eleição gerada na eternidade. Como que nós damos testemunho desse chamado do Senhor? É vivendo como eleitos, é descrevendo essa identidade que foi descrita por Pedro. Ter a certeza de que você é escolhido por Deus e viver como escolhido. Dar testemunho da glória de Deus12 santo, vivendo como nação santa, sendo reino de sacerdote, adorando a Deus. Romanos 12 diz que o nosso corpo é um sacrifício vivo, ou seja, nossa vida é um culto ao Senhor. Dia após dia, a nossa vida é um culto ao Senhor. Então nossa mente deve ser transformada e nós devemos não nos amoldar ao mundo. Como diz aqui Pedro, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja, difamação. Livrem-se então da velha vida, que nós venhamos viver como adoradores. Todos nós somos reinos de sacerdotes, participantes do reino, do sacerdócio real de Jesus. Então nós precisamos nos apropriar disso. Nós precisamos ter a certeza que somos nação santa do Senhor, e o nosso dever é refletir a glória de Deus, e nós só podemos refletir através de um relacionamento. Então aonde nós estamos errando como filhos de Deus? Talvez nós estamos tendo dificuldade no que se diz respeito ao nosso crescimento espiritual. Talvez nós temos dado ênfase a tudo aquilo que a nossa vida agrega. A vida conjugal, a vida paternal, a vida maternal, a vida profissional. Talvez essas coisas tenham nos tomado tanto tempo e nós temos esquecido de se entregar a Jesus Cristo. Talvez nós tenhamos dado ênfase a uma reforma da casa. Talvez nós tenhamos dado ênfase ao financeiro, porque em tudo há custo. Tudo está tendo juros altos, as coisas estão aumentando e nós estamos ficando preocupados, e às vezes nós deixamos de dar ênfase no nosso crescimento espiritual. Isso faz com que nós pecamos, isso faz com que nós falhamos. Às vezes a gente dá muita atenção para as coisas que já estão sendo feitas, faz com que nós
venhamos nos afastar de Jesus Cristo. E nós não podemos mais viver dessa forma. Então Cristo não pode ser uma pedra de tropeço na nossa vida, mas Ele deve ser a pedra angular, a pedra principal. Então, como diz Jeremias em suas lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E é por isso que nós possuímos uma identidade em Jesus Cristo. A identidade do povo de Deus é a identidade do povo que desfruta da sua misericórdia, como nós lemos aqui no versículo 10. Agora vocês são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia e agora receberam a misericórdia de Deus. Por isso vocês possuem uma identidade. Por isso vocês são escolhidos. Por isso vocês são nação santa. Por isso estamos aqui como templo do Senhor, Lucas, para adorá-lo. Porque a nossa identidade é de adoradores, verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! 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 Então, como diz a minha querida esposa, é preciso orar mais para que a nossa leitura tenha sentido o testemunho de que Ele tirou das trevas e nos colocou em sua maravilhosa luz. Se coloque de pé. Você que deseja hoje, eu me coloco aqui à disposição. Eu convido você a ajoelhar comigo. E orarmos. Nós vamos tirar um pequeno momento de oração agora, para que essa palavra faça efeito em nossas vidas, para que o poder do Espírito Santo comece hoje a nos nutrir de forma sobrenatural, para que nós venhamos crescer como pedras que vivem em Jesus Cristo e que venhamos formar esse templo espiritual da qual Pedro descreve em sua carta, para que nós possamos, no nome de Jesus Cristo, prestar a adoração devida a Deus. Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor neste momento, Pai. Nós meditamos na Tua palavra, naquilo que o apóstolo Pedro escreveu aos cristãos ali na Ásia Menor. E ele fala, Senhor, que nós somos as pedras que vivem ao se aproximar de Jesus, a pedra viva que foi escolhida por Deus para ser honrado, para ser a pedra honrada, para ser a pedra principal, para ser a pedra angular, para ser a pedra da qual é a base para que outros se acheguem e formem o templo novo, o templo do Senhor, que presta adoração ao Senhor, que presta a cada momento, a cada instante da vida, a verdadeira adoração, aquela adoração que Jesus Cristo disse à mulher samaritana, que adora em espírito e em verdade. Por isso nós queremos te adorar, Senhor, verdadeiramente como adoradores, dia após dia de nossas vidas, individualmente e como templos do Senhor, Pai. Templos que irão dar testemunho da sua maravilhosa luz, que darão testemunho do seu chamado, o chamado para a vida eterna, o chamado para a glória de Jesus, o chamado para desfrutar das bênçãos eternas do Senhor. Por isso estamos orando neste momento como tua igreja, a igreja que deseja a partir de agora não só buscar
particular do Senhor, que o Senhor separou da sua câmara especial, Jesus Cristo. É do Senhor Jesus Cristo que o Senhor ajunta tesouros particulares, tesouros para o seu uso. Essa é a ideia que Pedro traz ao dizer que somos propriedades exclusivas de Deus. E nós queremos ser esse tesouro que será usado pelo Senhor para testemunhar da sua glória, Pai, para testemunhar do seu caráter, para testemunhar, Senhor, de sua divindade, da sua natureza divina, do seu poder. Se toda a criação dá um testemunho do seu eterno poder, dos seus atributos, por que não nós, como os teus filhos em Jesus Cristo, não daremos nós testemunhos do Senhor através de Jesus? Faça-nos então crescer espiritualmente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você que trouxe a sua oferta, hoje nós temos 2 diáconos. Vamos aproveitar e ofertar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Só cuidado aí, tá? Faz essa oração. Graças e paz a todos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este culto. Agradecer, Senhor, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Agradecer porque o Senhor tem se preocupado em nos ensinar a tua palavra. Porque através de Jesus Cristo, Senhor, sabemos que o amor perfeito se fez em nós, graças ao teu amor. E te agradecemos pelas ofertas. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado, Pai. E por isso, Senhor, sabemos que o Senhor não depende de nós, nós dependemos de Ti. E sendo assim, Senhor, o Senhor nos agracia para que nós possamos ajudar na Tua obra, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis ofertar? Enquanto o diácono Meri Lucas recolhe as ofertas, eu quero passar a programação. Amém. Deus abençoe, viu? E quero manifestar o desejo também de incluir uma programação na nossa igreja. Então, a gente vai manter os cultos normalmente aos domingos às 19 horas. Esse horário tá bom? Esse horário tá bom? 18 ou 19 horas? 19, né? Certo. Agora, o discipulado, a ideia do discipulado é crescer juntos, é respirar junto, é sentir o cheirinho junto. A ideia do discipulado é compartilhar juntos. E não se faz discipulado pela internet. Não se faz. A gente tenta adaptar nos tempos de crise, mas não dá. Não dá. E eu quero fazer o discipulado presencial. Porque o discipulado, ele pede, e eu falo pede de forma carinhosa, tá? Para não assustar vocês.
a participação de todos, porque todos são discípulos. Todos são discípulos. E todos os discípulos precisam fazer discípulos, porque é uma ordem de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos que ele gerou: ide fazer discípulos por todo mundo. E o discipulado de Jesus é a vivência. Os ensinos de Jesus, eu não vou usar a desculpa da época, porque o discipulado é vivência. E a vida virtual, ela não é uma vida totalmente verdadeira. Amém? Então, eu gostaria da colaboração de vocês, principalmente de vocês que estão mais frequentes. Amém? Então nós vamos conversando durante a semana para chegarmos a um dia e um horário em que todos possam participar. Tá bom? Não entendi. Não dá pra ver, né? Quer começar? Quem canta? Você quer cantar, já? Não. Você saiu, cantei. Você saiu. Para a gente finalizar então. Tá para cantar com o Lucas? Não. Ele vai pra lá. É, porque você não sabe tocar. Vamos finalizar com Não, já pode ficar aí. Isso. Bom? Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Sentado mesmo. Dá esse microfone para ele. Fique calmo. Pode virar para a igreja. Isso. Faça a oração final agradecendo ao Senhor. Eu te ajudo. Eu te ajudo? Vamos falar. Senhor Deus, Senhor Deus, nós te agradecemos nós te agradecemos por este culto, por este culto, um momento precioso, um momento precioso, na sua presença. na sua presença. Nos ajude Nos ajude a sermos permanentes. a sermos permanentes. Que os teus dons Que os teus dons sejam distribuídos sejam distribuídos para servirmos melhor para servirmos melhor uns aos outros. uns aos outros. Guia a nossa semana Guia a nossa semana com tua mão poderosa. com tua mão poderosa. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, que o amor de Deus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, esteja sobre nós, hoje e sempre. hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.